Uma das coisas que nos ajuda a perdoar é entender o outro, entender a dor do outro, quanto aquilo dói no outro também, quanto aquilo ofende o outro também. Basicamente, Jesus estava ensinando sobre a necessidade de se relacionar com pessoas e de como agir com pessoas que erram com a gente, né? Mateus 18 é um capítulo que aborda isso. E Jesus está falando sobre perdão e aí, de repente, Pedro indaga, né? Ou então, Senhor, eu tenho que perdoar 3 vezes? 3 vezes ao dia? Que é o que a lei preconizava, assim, para dizer muita piedade, alguém que seja capaz de perdoar durante o dia uma pessoa por 2, 3 vezes em algum problema, né, nos seus relacionamentos. E aí Jesus fala, bom, não é bem assim, não é só isso, é 70 vezes 7. De fato, essa colocação, né, ela induz 2 números importantes que estão da valia da perfeição, que é o 7 e 70, né? Então, na interpretação, eu proporia que Jesus está falando, olha, não é 1, 2, 3 vezes só. Trata-se de um compromisso de perdoar sempre. É interessante que lá em Gênesis capítulo 4, né, quando conta essa história de Caim e Abel, quando o filho de Caim, ele fala, não, vão me matar. Ele fala assim, não, para você tem uma marca, né, 7 vezes 7, né? Então, assim, ou seja, você vai ter oportunidades, sempre oportunidades, as pessoas não vão tocar. Então, de alguma maneira, Jesus está falando, né? Olha, eu espero que vocês tenham o coração do rei, né? Eu quero que vocês que estão no reino de Deus tenham o coração do rei. E o coração do rei é um coração capaz de perdoar, né? Capaz de perdoar a gente sempre que a gente se arrepende. Posteriormente a essa conversa, né, entre Jesus e os seus discípulos e como interlocutor principal Pedro, então Jesus propõe essa história do rei que chama os seus súditos a prestar contas e aí ele vai então empreender essa prestação de contas em alguém que tinha uma dívida imperdoável e depois essa pessoa que tinha um outro devedor, uma dívida facilmente pagável. E a atitude do rei, primeiro, que tinha a dívida maior, que poderia impor e infringir maior penalidade àquele devedor, perdoou. E aquele que foi perdoado foi incapaz de perdoar o menor. Então, a história é exatamente essa incoerência, né, do ser humano, que quer ser perdoado, mas não quer perdoar. Se você pensar direitinho, nós temos, na verdade, essa mesma inclinação, né? Nós temos a natureza de querermos oportunidades, de querermos ser perdoados, mas quando a conta vem para nós pagarmos, ou seja, quando eu tenho que perdoar alguém, eu não tenho essa mesma disposição. Eu penso nos meus direitos, eu penso naquilo que é do meu direito, aquilo que para mim é importante, eu não posso perder isso, essa causa é minha, né? E eu tenho todo o egoísmo e ao mesmo tempo a ganância e ao mesmo tempo a não humildade, né? A não generosidade no coração. Mas quando eu sou o devedor, eu quero que as pessoas me perdoem, me aceitem, me entendam, né? E por conta disso Jesus está ilustrando com essa história, né? Na verdade, essa parábola foi contada justamente para ensinar aos discípulos que no reino de Deus, no reino do rei, né, o que importa é o coração do rei. E o coração do rei, ele é generoso, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é capaz de perdoar, de dar oportunidades. Então, o coração do rei, ele deveria pautar a vida dos servos de Deus. E por conta disso, a vida ficaria muito mais simples, né? Se a gente assumisse os valores de Deus para a nossa vida, a gente conseguiria com muito mais naturalidade, tranquilidade, conviver com pessoas, mesmo aquelas que nos ofendem, nos fazem mal.
Então a gente vai ser capaz de dar oportunidades, de ceder perdão, de liberar perdão, como a gente costuma dizer, né? A parábola fala que o rei, quando viu aquela cena, né, do súdito devedor lá clamando, por favor, tenha misericórdia de mim, né? Tenha paciência comigo, diz que o rei, ele sentiu compaixão. Acho que uma das coisas que nos ajuda a perdoar é entender o outro, entender a dor do outro, quanto aquilo dói no outro também, quanto aquilo ofende o outro também, quanto aquilo faz mal para o outro. Então a compaixão, nesse sentido, nessa cena que Jesus está ensinando, é aquele sentimento que nos faz entender o outro, nos colocar na posição do outro. E nessa condição, a gente poder então empreender coisas diferentes. E o texto continua dizendo, ele teve compaixão e liberou-o. Ou seja, pode ir embora, meu filho, você não vai ficar preso. A ordem do rei anteriormente ao devedor era, prende ele, a esposa e os filhos. E aí, diante do clamor de perdão, o rei se coloca no lugar dele e fala, não, vai embora, leva a sua família, vai lá, vai viver sua vida, né? Então, liberou daquela penalidade, liberou da pena mesmo que estava previsto para ele. E por fim, o texto fala que o perdoou. Perdoar é cancelar, é assinar a promissória, falar não deve mais, cancela. Então o rei, ele estava fazendo um perdão para alguém que tinha uma dívida impagável. E ele fala, não, você não me deve absolutamente nada. Então a compaixão, entender o outro, nos colocarmos no lugar do outro, faz com que a gente tenha a capacidade de, olha, vive sua vida. Você não deve mais nada para mim, não. Vamos deixar isso aí para lá. Vamos recomeçar. Na reconciliação, o perdão se efetiva.